Shalom, irmãos, a paz do Senhor, que nós possamos ter um estudo abençoado hoje, mais um dia de estudo, do Novo Testamento, da Brit Hadashah. Estamos lá em Mateus, capítulo 23 agora. Estudamos o capítulo 22, que fala ali de algumas da parábola das bodas, também sobre a questão de Yeshua ser descendente, de Davi, o filho de Davi, a questão das interrogações ali dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Então, no 23 aqui, continuando, Yeshua começa falando, e as crianças chegaram, vai ter um alvoroço aí, mas fica ligado aí, em nome de Jesus. Então, vamos ouvir, aprender em nome de Yeshua e viver a palavra. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Porque Jesus, ele foi, no capítulo anterior, a gente viu que ele foi interrogado, encurralado, e aí ele começa agora a descascar eles. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Aqui eles falam sobre a autoridade ali dos fariseus. Ele começa falando que eles estão assentados na cadeira de Moisés, uma questão de autoridade. Só que ele fala que eles estão assentados, mas eles atam fardos pesados, colocam peso na lei para as pessoas praticarem, eles mesmos não praticam. Então isso, quem tem autoridade é a pessoa que vive o que prega. Você vê quando o pastor às vezes não tem autoridade sobre seus discípulos, sobre os suas ovelhas ali, porque ele fala, ninguém ouve o que ele quer dizer, ninguém, obedece, ninguém leva em conta. Por quê? Porque muitas das vezes aquele pastor, ele não vive o que ele está pregando, então ele não vai ter autoridade para ensinar, autoridade até para exortar, para corrigir, porque as pessoas estão vendo que ele também não vive o que ele prega. Então, a autoridade, quando a pessoa tem autoridade, é porque você vê que ela vive o que ela prega, Então, autoridade se diz isso. Os escribas eram doutores mestres da lei. E os fariseus, partido político religioso que defendiam a observância literal da Torá e suas interpretações dela. Então, os fariseus, eles que defendiam a Torá, e as leis e a interpretação que eles tiveram daquelas leis, as leis orais deles, enfim. E aí, filactérios, o que é filactérios? Aqui fala que eles faziam o quê? Trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestimentos. Filactérios são pequenos rolos e caixinhas, você já deve ter visto, de couro, que com passagens da Torá, que eles levavam em seu com passagens da Torá, e eles amarravam, e honravam esses, e aí eles acabavam, e tem isso, a palavra fala para eles colocarem a palavra de Deus na sua cabeça e nos seus braços e nas suas mãos. Então eles entendiam isso de forma literal e realmente faziam rolos e escreviam, e enrolavam na mão, enrolavam na testa. E aí aquilo começou a ser uma prática que já não era mais uma prática para você
ter a palavra ali, estudar e entender. Não, era uma coisa para dizer que era mais santos, porque eles tinham mais. Quanto mais você tivesse ali enrolado, quanto maior fosse os filactérios, né? Que aqui eles estavam falando, ó, fazem. Aumentam, né? E aumentam. Largos filactérios, eles aumentam, e aquilo era de couro, e eles faziam um couro mais, digamos assim, um melhor couro, uma coisa mais chamativa, uma coisa mais luxuosa, tudo para mostrar nível de superioridade, de santidade maior, para dizer que eles eram melhor do que os outros, né? Então isso ali virou eles praticamente honravam aqueles objetos, usavam eles como um amuleto de sorte e também como uma forma de superioridade, né? Quem tinha os melhores filactérios, mais grossos, com couro melhor, tinha uma superioridade espiritual. E as franjas, né? As orlas das vestes dos judeus tem umas franjinhas, né? Que a gente já conhece. Yeshua mesmo, né? A moça do fluxo de sangue tocou a orla, quer dizer, tocou essas franjinhas da roupa e ela fala da palavra, né? Essas franjas simbolizam e tinham vários também significados essas franjas e já tinham um tamanho padrão e eles aumentaram o tamanho das franjas para poder também mostrar uma superioridade. Então eles estavam ali adorando os objetos, usando os objetos para aparecer, para viver de uma aparência de santidade e de superioridade espiritual. E as franjas declaram um amor a Yahvé, né? As orlas, as franjas. E aí eles faziam cada vez maior para dizer eu amo muito, né? Eu sou. Enfim, aí Jesus critica isso. Fazem todas essas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam suas franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, né? Mestre, mestre, professor, né? Que antigamente era um título nobre, né? Quem era professor, hoje, atualmente, infelizmente, foi desvalorizado. Então, assim, eles queriam o posto, o status, né, os títulos, os cargos, o melhor lugar no altar. Eles queriam mostrar aquela aparência, né? Estavam preocupados com essas coisas. Eu sou presbítero, eu sou diácono, me respeite. Não é isso que Deus quer. Os títulos existem, são válidos, mas não para o homem se encher disso, mas é uma autoridade que Deus dá, e com o título vem responsabilidade. Você tem que viver aquilo que aquele título tá te exigindo, te dando, né? Então grandes responsabilidades vêm com esse título, não para aparecer para o povo, para dizer que faz e acontece. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só, aí ele fala para os discípulos, né? Vós, porém, não queirais ser chamados por Rabi, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu. Gente, aqui, para você ver os dois versículos aqui, vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, de mestre, porque um só é vosso mestre. Aí as pessoas pegam, então não pode ter título nenhum, não pode ter professor, não pode ter mestre, não pode ter mais Rabi, não pode ter esse título. Então, e aqui embaixo ele fala, e ninguém mais chamais de pai, porque só é um vosso pai. Então, ele também está falando que você não pode mais chamar seu pai da terra, sanguíneo, de pai. Não é isso, não era essa a intenção de Yeshua aqui. Ele estava falando sobre honrar, sobre, né, a questão de espiritual. O seu mestre é quem ensina, quem te capacita
é o único mestre, e quem que é o seu pai é o único Deus, o pai espiritual. Mas você não vai ter problema de chamar o seu pai de pai. Nenhuma pessoa que ensina na casa do Senhor de mestre, de rabi, de professor, enfim. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Está falando ali de serviço, né? De humildade. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se exaltar. Não é, né? Como a pastora diz, não é aquele que o exaltar, o humilhado será exaltado. Não é que alguém te humilhou e Deus vai te exaltar. É você se humilhar, é você se colocar humilde. Se humilhar, Deus te exaltará. Então, porque a questão do título ali, quem tem que aparecer sempre é Cristo. Uma autoridade espiritual, um mestre, voltando um pouquinho, que eu esqueci de falar isso. O mestre, ele sempre tem que apontar para Cristo. Ele não pode criar discípulos para si mesmo. Eu sou mestre e eu vou ter os meus discípulos. Ele tem que apontar para Cristo, ele tem que exaltar a Cristo. Através do ensino dele, Cristo que tem que aparecer, não ele mesmo. O problema não é o título em si, mas usar esse título e autoridade para criar discípulo para si mesmo. Um bom líder é aquele que mostra quem é Yeshua, aponta o caminho para sermos como ele é, não aquele que cria devotos e puxa sacos para ele mesmo, para ficar ali servindo ele mesmo. Então, é sobre isso que Yeshua estava falando aqui. E a questão aqui da humildade. Humildade, gente, não é a sua baixa estima, dizer que você não é nada, que você não é bom em nada, que você... ai, meu Deus, eu não... Não é pensar menos sobre o que você é, que eu não sou... A gente não é nada em relação... A gente sabe que Deus nos capacita, que Deus nos dá tudo. Mas se você tem uma habilidade, por exemplo, você costura muito bem, digamos assim. Poxa, então você vai falar, eu não costuro bem não, eu sou péssima. Você não vai se diminuir se você costura bem, se você tem esse dom. Então, você não... Isso falar que você costura mal não é porque você é humilde, não. Pensar menos sobre si, se diminuir, ter baixo autoestima, né? Não é sobre isso, humildade não é sobre isso. Humildade também não é falsa modéstia. Não, você cantou lindo. Não canto nada. Você toca muito bem. Não toco nada bem não. Nossa, não sou nada, menina, sou nada. Aquela falsa modéstia, né? Não é isso. Agradeço o elogio se você realmente, né? Obrigado, Deus tem me capacitado, amém. Que Deus seja louvado através desse dom. Mas não é dizer que você não é nada com essa falsa modéstia. Humildade é pensar menos em si, menos em si próprio, e pensar mais no outro, em servir o outro com aquilo que você tem de melhor. Então isso é humildade. Eu canto muito bem, eu toco muito bem, ou eu costuro muito bem, mas eu não vou ficar pensando em fazer isso para me aparecer ou só para o meu benefício. Eu vou usar isso para ajudar os outros, para servir o outro. E essa questão de você ter a capacidade de servir o outro com aquilo que você tem de melhor, isso é humildade. Você se colocar à disposição para servir, às vezes, um pequenino que não tem a condição, ou que não sabe fazer aquilo, né? Beneficiar ele com aquele seu talento. Isso é humildade. Além de mais outras coisas que a gente pode falar sobre isso, né? Mas vamos seguir. Mas aí Jesus começa a falar dos ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais aos homens o reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então ele fala ali que os escribas e fariseus são hipócritas porque eles não deixam ninguém ter acesso ao reino de Deus. Eles fecham as portas porque eles interpretam mal e eles não deixam as pessoas interpretarem, não deixam as pessoas seguirem
né? Quantos pastores a gente vê assim, né? Infelizmente, aquelas pessoas que querem o que sabem, acham que sabem tudo e que ficam ali colocando um monte de fardo nas pessoas e não deixam as pessoas evoluir, ficam criando discípulos para si próprios, não deixa a pessoa ir, não deixa a pessoa avançar, fica travando a vida da pessoa. Ou até mesmo nós como irmãos, que às vezes um irmãozinho tá ali avançando na fé, avançando, e a pessoa às vezes tá ali com inveja. Por que eu não tô? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Ao invés de se alegrar com o avanço do irmão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Aqui, gente, os escribas, eles faziam o quê? Os fariseus, eles iam lá nas viúvas que estavam cheias de dinheiro, né, que era viúvo, e eles faziam aquelas orações, oravam pelas coisas e pegavam os bens das viúvas e passavam para o nome deles. Enfim, isso aí usavam o reino, as orações para benefício próprio. Quem não vê isso aí? Pessoas vendendo orações, vendendo milagres, vendendo dons e talentos do Senhor para benefício próprio. E aqui Yeshua condena. Isso não é para os fariseus, isso não é para o povo de antigamente, isso é para hoje também. Aqueles que são desonestos, aqueles que são corruptos, ai deles, Jesus fala, sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, fazei filho do inferno 2 vezes mais. Prosélito, mano, é como se fosse discípulos dos fariseus. Gentil lá que se convertia e era tido como prosélito, né? Ele ficava como discípulo daquele fariseu, daquele mestre ali. Então, ele falava, vocês vão lá, rodam o mundo aí para poder fazer um prosélito, fazer um discípulo aí de vocês, e vocês fazem ele pecador 2 vezes, porque antes ele lá na ignorância dele, agora eles estão mais no inferno ainda, porque vão ser igual vocês, né? Porque um discípulo imita o mestre, então eles agora vão ser 2 vezes no inferno, 2 vezes mais que vós. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então ali eles usavam artimanhas para descumprir a palavra. Se você jurar pela oferta, não pode jurar por isso, mas por isso você pode, porque então ali Jesus está falando, o templo é de Deus, a casa é de Deus, então qualquer coisa que você jurar, você está errado de descumprir, porque quem que santifica a oferta, quem santifica o altar, enfim, ele fala ali que eles estavam tentando ali dar um jeitinho de fazer um juramento e descumprir. Então, hipócritas. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Por isso, Yeshua diz lá, seja o seu sim, sim e o seu não, não. Não fique jurando. Seja objetivo. Se disse sim, cumpra. Se não, diga não e acabou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos. Aqui, irmãos, porque essa questão do hortelã, da menta. Tem ele fala, né? Ai de vocês que são cheios de religiosidade nos mínimos detalhes, mas que esquecem das grandes coisas, da fé, da misericórdia. Então, assim,
existe a lei dos dízimos e das ofertas, né, conforme Levítico 27, e que diz respeito aos grãos, aos frutos e ao azeite. Mas eles fizeram a interpretação e colocaram aí, acrescentaram ainda uma forma de dizimar até nos mínimos ali da hortelã, da menta, que eram coisas que tinham baixo valor de venda, né? Baixo valor, que era usado para tempero, usado para cheiros ali. Então era uma coisa de baixo valor, mas que mesmo assim eles pediam, né? Deram um jeito de fazer com que o povo também desse oferta sobre essas coisas. Mas aí, mínimo detalhe que nem, né, eles acrescentaram, mas as coisas grandes, né, a compaixão pelo próximo, aí não tinha. O que adianta você vai lá, dar oferta até da hortelãzinha ali que você tem, mas você não tem compaixão, você não tem amor ao próximo, você não tem fé. Então, não ora, você não adultera, então nada disso vai ter valor, aquela oferta ali mínima. Se você faz tudo, se você dá essas ofertas, é bênção, não é que não seja bom. Tudo que nós possamos fazer, que façamos, mas não adianta fazer isso e deixar as coisas grandes, né? Vamos procurar fazer primeiro aquelas coisas que são elementares da fé. Depois a gente se preocupa com esses mínimos detalhes que o próprio Espírito vai nos ensinando, vai nos capacitando, vai nos conduzindo. Aí aqui ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, coais o mosquito e engolis o camelo. O que é isso, irmãos? Porque os fariseus, eles coavam a água para beber, para não beber na água mosquito, porque o mosquito era o menor animal, considerado o menor animal impuro, né? Que a Torá fala dos animais impuros, impróprios para alimentar-se. E o mosquito era o menor, então eles se preocupavam em não comer o mosquito, porque era um animal impuro, então coava a água. E aqui Jesus faz uma analogia, né? E vocês engolem um camelo, ou seja, vocês fazem coisas bem pior, pecam contra o Senhor. Então é como se estivessem engolindo um camelo que é impuro, né? Também um dos animais maiores impuros. Ai de vós, escribas e fariseus, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Está preocupado com a parte externa, com a beleza, né? Com o exterior, mas o interior está sujo. Ai de vós, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Irmãos, tem muito mosquito realmente para a gente se preocupar, mas antes de tudo temos que corrigir as coisas principais, amar a Deus e ao teu próximo, como ele mesmo disse antes, no estudo anterior, né, que nós vimos, que são o elementar, porque se você cumpre esses, você vai amar a Deus, você não vai praticar coisas ruins, nem contra Deus, nem contra o seu próximo, né? Não vai ter compaixão. Então, assim, os mosquitinhos, a gente se preocupa quando aquilo ali já está bem fundamentado na nossa vida, o amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Depois, quem ama a Deus e tem vida íntima com Ele, o próprio Espírito se encarregará de mostrar os mosquitos e os erros pequenos. Já viu aquele marido infiel que tenta agradar a esposa pela sua consciência pesada? Né? Aí a pessoa tá lá, ele é infiel, aí chega em casa, agrada a mulher, dá aquele monte de presente, porque para mascarar, porque tá com a consciência pesada, tá com aquela coisa de fez algo errado, quer recompensar, quer compensar, quer mascarar a situação. Então, não sejamos assim, querendo enganar a Deus e preocupar com certas coisas, deixando outras de lado, deixando as principais de lado.
Não adianta nada você dar uma flor para uma esposa enquanto você está traindo ela pelas costas. O que vai adiantar? Ela não tá vendo naquele momento, mas aquilo ali em algum momento vai ter consequência na vida dela, vai ferir profundamente a vida dela. Ainda que ela não descubra, vai ter consequências espirituais terríveis. Então, assim, não adianta, né, a gente agir dessa forma. Vamos lá. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiores está cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Então aqui eles estão falando, vocês ficam botando a culpa sempre no outro. Essa mania de culpar o outro, de fazermos exatamente se a gente faz exatamente a mesma coisa que os nossos antepassados, nossos pais. A culpa disso tudo é de Adão e Eva. Ei, você tem o DNA de Adão e Eva, você veio deles, você estava neles, você pecou com eles. É geração. Você estaria lá fazendo a mesma coisa, porque você é melhor que Adão e Eva. Então, assim, porque você é melhor que o seu pai, que a sua avó que pecou, talvez você teve mais oportunidade de se arrepender. E eles não, talvez você teve mais ensino, alguém que plantou a sementinha e eles talvez não tiveram essa oportunidade. Então para de jogar culpa. Aqui eles estavam falando, eles, meus pais, e eles colocavam eles na época, eles estavam fazendo um monte de relação de pecados que os antepassados deles tinham cometido contra os profetas. Relatos e mais relatos, colocando a culpa de todo o passado, de todos os profetas assassinados, as coisas, colocando num documento culpando os antepassados, juridicamente. Para quê? Para dizer que a nossa geração está isenta. Então ele falou, nada disso, vocês são hipócritas. Vocês mesmos falam que são filhos dos que mataram o profeta, então vocês testificam que vocês são filhos deles. Serpente, raça de vírus, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis na cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre os santuários e no altar. Que Jesus mesmo profetiza que essa mesma geração que estava falando que era tudo culpa dos pais, também mataria os enviados de Deus, né? Os discípulos, né? Que a gente sabe, os profetas, o próprio Yeshua, e a culpa também cairia sobre eles, desde Abel, o sangue de Abel, é Zacarias. E aí a gente vê, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Ali Yeshua fala com um momento de compaixão. Jerusalém, eu queria cuidar de ti, e vocês no Israel, Israel e nós seres humanos rejeitamos a palavra do Senhor, rejeitamos o sacrifício. Quantas vezes nós rejeitamos o sacrifício de Jesus na nossa vida? Hoje não, graças ao Senhor, que nós reconhecemos Ele como nosso Salvador. Mas e no passado, quantas das vezes nós fomos como Israel, nós fomos rebeldes, nós rejeitamos, nós matamos aqueles que vinham ali
dá uma sementinha pra gente da palavra do Senhor, não aceitando, não querendo ouvir, achando chato. Quantas das vezes nós rejeitamos a palavra do Senhor? Quantas das vezes nós somos esse rebelde aqui como Israel? Então, para todos nós, teve uma segunda chance e para Israel também terá, amém, irmãos? Mas aqui Jesus profetiza: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus se despede de Jerusalém. Ele faz uma profecia baseada na própria palavra de 1 Reis 9, 7, Jeremias 12 também, que Jesus se despede de Jerusalém e fala que só ensinará novamente no seu retorno, quando o reconhecerem como o Messias. Então, ele faz uma profecia ali do que aconteceu, né? Que a cidade de Jerusalém foi destruída, devastada, e por Roma, né? E ele ali fez essa profecia baseada já em outras mais profecias que tinha na Bíblia, né? Como eu falei, em Reis e em Jeremias. Em Zacarias 12:10 nós vemos: mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura pelo seu primogênito. Aqui em Zacarias uma profecia, né, que fala dessa volta do Messias, de quando Israel reconhecer como o Messias, assim como nós, quando nós reconhecemos ele como Messias, nós olhamos para ele e pranteamos pelo tempo perdido, pelo que nós fizemos, pelos nossos pecados, pelas coisas erradas que nós fizemos, por quanto nós o rejeitamos. Então aqui também fala de nós, mas claro que está falando de uma questão de quando Israel reconhecer. Ela vai suplicar e prantear sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho. E então, como no outro estudo, que nós possamos orar por Israel para que eles reconheçam o Messias, e que nós não sejamos como os fariseus, cheios de aparência, cheios de preocupação. Os fariseus, eles estavam preocupados em cumprir as leis e a interpretação deles das leis. Então eles queriam que tudo fosse conforme eles interpretassem. Eles já tinham uma mente e não se disponham a aprender mais, a entender mais. Eles não queriam ouvir o que Yeshua estava ensinando, eles não queriam aprender a interpretar a palavra de outra forma. Eles já tinham a sua forma de pensar. Por isso que Romanos fala, né? Renovai as vossas mentes. Porque a gente precisa renovar a nossa forma de entender. A gente precisa estar com o coração aberto para o Espírito Santo ministrar a palavra no nosso coração, que a palavra é viva e ela se renova. Não com fermento velho, não com aquela coisa de tudo já tenho pré-definido. Não, eu já entendo a palavra assim, eu já li, eu já sei, isso aí eu já sei tudo, isso aqui é assim, 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 eu já aprendi assim, é assim que vai ficar. Não deixa o Espírito Santo trabalhar, não deixa o Espírito Santo agir. E não estou falando, irmãos, para nós negociarmos princípios da palavra que estão estabelecidos e ir na tendência da moda, né? Da modinha de que agora é super graça, que agora pode isso, pode aquilo. Não é isso, mas é sobre entender e praticar a palavra. Os fariseus, eles estavam preocupados em ver os mínimos detalhes, interpretar, mas eles só queriam a interpretação dos homens. Aquelas interpretações, as leis orais, eram interpretações de homens. Eles não estavam preocupados com a interpretação de Deus, de Yeshua ali presente e do Espírito Santo. Nós temos que ter a revelação, porque informação, como nossa pastora diz, informação tem aos montes.
Bíblia tem aos montes, com cheio de informação, de palavras, de coisas, vídeos na internet, informação. Mas a revelação vem do Espírito Santo, é Ele que nos dá, é Ele que nos ensina, e é Ele que pode nos ajudar a evoluir nele. E então que sejamos abertos ao Espírito Santo, deixando o Espírito Santo mostrar aquilo que nós não entendemos na palavra, aquilo que está errado ainda dentro de nós, aquilo que nossa capacidade mental ainda não foi renovada, porque muita coisa o Espírito Santo já foi renovando, a gente já foi entendendo diferente, a gente já se livrou às vezes de pecados da carne, né? Os principais pecados ali da carne, mas e na alma, e o ódio, a raiva e a ira, né? Essas questões que ainda estão na nossa alma, que ainda precisam ser transformadas, porque para ter a salvação, você, né, é mais fácil, mas e o reino, viver o reino, ter plenitude no Senhor? Então a gente precisa renovar as nossas mentes, entender a palavra, viver a palavra, deixar-se transformados no corpo, no espírito e na alma. Deixar o nosso espírito dominar a nossa alma, que muitas das vezes nossa alma não quer orar, nossa alma não quer buscar, mas nós temos que forçar para liberar o nosso espírito, para ele então poder ser livre e nos impulsionar, né? nos ajudar nas coisas mais difíceis que estão realmente na alma, porque a obra da carne, muitas das vezes a gente já venceu, né? São pecados mais evidentes, mas e aquelas que estão ali na alma, a ira, a inveja, o ódio, coisas, né, pequenas ali que estão dentro de nós que ainda a gente precisa ainda entender melhor, melhorar, e a gente precisa ainda, poxa, por que eu ajo assim, por que eu sou assim, como que Deus pode me transformar, mudar esse caráter, esse jeito meu, mudar isso que está gravado aqui na minha alma dessa forma, eu não quero ser dessa forma, porque nós temos que parecer com o nosso mestre Yeshua, né? Então estamos muito distante disso, então quer dizer que tem muita coisa ainda para ser transformada, para ser mudada pelo Espírito Santo, e a gente não pode ser igual o fariseu que acha que já está tudo certo, que é desse jeito e que já está tudo interpretado, tem que ser assim, assim, assim. Não, a gente tem que deixar o Espírito Santo nos revelar a palavra, amém? Deus abençoe a todos. Shalom, shalom.